Deus permite a escolha de maus papas? Parece um reflexo da geração do momento. Aí a pergunta dele, a venda dos Estados Papais foi uma boa ideia? Ele perguntou isso aqui e a Tânia Mais ou perguntou. menos eu já acabei respondendo, né, É. no final, né? Ou seja, essa pergunta, no fundo, é a pergunta de por que existem males no mundo, né? Se Deus é bom, por que existem males no mundo? Essa é a grande pergunta. E a resposta é bastante longa, né? O Tratado de Malo, né? O Tratado sobre o Mal de São Tomás de Aquino é enorme. Santo Agostinho também tem De Natura Boni contra Maniqueus. Isso. E em alguns outros livros também, né? No próprio De Trinitate, se não me engano, ou seja, no próprio Confissões ele fala sobre isso, ou seja, é um assunto longuíssimo, longuíssimo. Para quem tem fé é muito simples de entender, né? A sabedoria divina é incomparável com a sabedoria humana. Não dá e é aquilo que eu falei, né? Você julgar a Deus na posição que você está é algo no mínimo temerário, né? Não, no mínimo não, isso é burrice pra caralho. É no mínimo temerário você querer dizer assim, não, acho que você errou, Deus, você criou um mundo, não era para ter criado desse jeito, você devia ter criado de outros. Isso para mim já é realmente uma coisa meio louca pensar nisso, né? Agora, é óbvio, existem razões. São Tomás ele mostra, se só existisse o bem e não existisse nenhum tipo de mal, certos bens não existiriam. Vocês tem vários motivos filosóficos, várias evidências filosóficas. Em Morro Agudo eles explicavam isso bem rapidão, há malas que vêm para bem. Mas eu volto à minha resposta anterior. Né? Deus não permite um mal se desse mal ele não puder tirar um bem maior. Tá? Isso Falávamos disso ontem no jantar. Pois é, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro na nossa vida, principalmente para quem é cristão, principalmente para quem tem fé. Agora, essa questão, né, do mal, essa questão de você olhar para o mundo, né, e não conseguir ver, né, não conseguir entender por que as coisas. Também existe um outro motivo, é porque ainda não acabou, né? É como se você estivesse assistindo um filme, o mal tá vencendo, você fica incomodado, né? E aí, pô, não é possível, mas. Ou a sequência, né? É porque você não viu sequência o final. dos filmes, né? Exato. Quando o Thanos, por exemplo, mata todo mundo lá. É o Império Contra-Ataca, né? É o Império Contra-Ataca. Você tem o Thanos vencendo todo mundo, todo mundo foi evaporado lá. E não, você tem que assistir o próximo. Exato. Então, assim, só vai acabar quando acabar a história. Mas há um ponto aqui que é de extrema importância, inclusive para a política, desse assunto que o Marx está levantando, que é o seguinte: a frase de Agostinho, no De Natura Boni contra Maniqueus, que é o livro que ele escreveu contra os maniqueus, a ideia dominante. E ele pensava como os maniqueus. Ele era maniqueísta. Antes de conhecer Santo Ambrósio, que era o bispo de Milão, Carol teve lá, inveja da minha esposa. Antes de conhecer Ambrósio, a mãe dele tinha se convertido, né, Mônica, e ele era um dos oradores mais brilhantes que tinha. O Agostinho, para muitos, ele está igual ou superior a Cícero. Então, ele não está abaixo. Nenhuma pessoa séria pode ser protestante, pode ser o que for, né, ateu. Ninguém em sã consciência, com conhecimento literário, conhecimento de oratória, conhecimento de lógica, com conhecimento de literatura, ninguém em sã consciência coloca Agostinho abaixo de Cícero. O igual ou acima. Então ele era uma sumidade. E ele, quando conhece Ambrósio, ele era maniqueu. Então a ideia maniqueia, do maniqueísmo, ela ainda está presente na nossa sociedade, sobretudo agora, mais do que nunca. Durante muito tempo, a ideia do maniqueísmo ela foi abafada, diminuída, ela não tinha tanta influência como tem hoje. O maniqueísmo hoje está muito presente na sociedade. Inclusive, para quem, por exemplo, gosta de filosofia ou até espiritualidade oriental, o Olavo escreveu um livro que é sobre acho que é Aristóteles, uma nova perspectiva, que ele começa falando da falsidade das doutrinas orientais que foram inseridas no Ocidente. Não, é a dialética simbólica. No livro Dialética Simbólica do professor Olavo, primeiro capítulo, ele desfaz toda fake news pirata, xing-ling, canalha que foi trazida das doutrinas do Oriente e foram falsificadas. Ou seja, que não é a doutrina do Oriente. Então, vamos dizer que a gente está aqui conversando com alguém que não é católico, não é cristão e é apaixonado, por exemplo, por questões orientais. Né? Budismo, seja lá o que for. E a pessoa quer aprender mais sobre isso. Ela não pode aprender no Ocidente. Tem até um vídeo famoso do Olavo, ele falando contra aquele pilantra lá, que é bem dizer, o bambambam do budismo, e ele era pró-comunismo.
o vídeo do Olavo, ele fala assim, ele não é nem budista e nem religioso. Ele é um pilantra, né? Ele é burro e eu não lembro agora como é que o Olavo